Você já parou para pensar em quantas coisas deixamos de fazer com a idade? A crença comum é que o envelhecimento inevitavelmente traz consigo uma desaceleração, perda de capacidades físicas e mentais e uma diminuição geral na qualidade de vida. No entanto, há uma série de sinais que indicam o contrário. Se, após os 65 anos, você ainda é capaz de realizar certas atividades, isso pode indicar que você pertence a um grupo excepcional de pessoas que estão envelhecendo de forma particularmente bem-sucedida. Vamos examinar 8 indicadores-chave de que o processo de envelhecimento está sendo favorável para você. Esses sinais, que variam da força física à agilidade mental, revelam uma verdade profunda sobre sua longevidade, resistência a doenças e estado geral de saúde. Um dos sinais mais subestimados, mas ao mesmo tempo reveladores de um envelhecimento saudável, é a força de preensão. Não se trata apenas de um aperto de mão firme ou da capacidade de abrir facilmente um pote de picles. A força de preensão é um indicador da forma física geral, refletindo o estado dos músculos, do sistema nervoso e do sistema cardiovascular. Se você ainda consegue carregar sacolas pesadas de compras sem dificuldade, arrastar um feixe de lenha ou segurar o volante do carro por longos períodos, isso indica sua boa condição física. A força de preensão não é apenas uma conveniência ou habilidade, é uma medida mensurável da resistência do corpo às mudanças relacionadas à idade. Numerosos estudos confirmam que idosos com forte preensão vivem mais, se recuperam mais rapidamente de doenças e lesões e mantêm a independência na velhice. Um aperto firme não é apenas uma manifestação de força nas mãos, é um indicador abrangente da saúde geral. Envolve não apenas os músculos das mãos, mas também os antebraços, ombros e um sistema complexo de conexões nervosas que vão do cérebro até as pontas dos dedos. Além disso, a força de preensão reflete a capacidade do sistema cardiovascular de fornecer sangue a esses músculos de forma eficaz. O enfraquecimento da força de preensão geralmente é um dos primeiros sinais de deterioração da condição física geral. Imagine a situação em que segurar uma xícara de café ou abrir uma garrafa causa dificuldades. As tarefas diárias se transformam em uma fonte de irritação constante. A diminuição da força de preensão pode indicar uma redução na massa muscular, conhecida como sarcopenia, o que aumenta o risco de quedas, fraturas e fadiga geral. Por outro lado, uma forte preensão indica que o corpo está resistindo com sucesso às mudanças relacionadas à idade. Isso demonstra resistência, coordenação e uma base física sólida. Como exemplo, podemos citar a história de Frank, um aposentado de 75 anos que não permite que a idade limite sua atividade. Ele passa os fins de semana no jardim, levantando sacos de terra, podando galhos e trabalhando com uma pá. Seu aperto ainda é forte, e o médico observou que sua força de preensão é comparável à de homens 2 décadas mais jovens. Este não é apenas um fato interessante que Frank pode compartilhar durante um café, mas uma clara evidência do excelente estado de seu sistema músculo-esquelético. Mãos fortes permitem que ele suba escadas com confiança, carregue ferramentas facilmente e continue a praticar suas atividades favoritas. A força de preensão também desempenha um papel protetor, pois está diretamente relacionada à mobilidade e ao equilíbrio. 2 fatores importantes para manter a saúde na velhice: a capacidade de segurar firmemente um corrimão ou recuperar rapidamente o equilíbrio ao tropeçar reduz a probabilidade de lesões e hospitalização. Assim, se o aperto permanece forte, é um sinal positivo, indicando que o corpo está envelhecendo graciosamente e com preservação da força. Um simples teste pode revelar mais sobre o futuro de uma pessoa do que parece à primeira vista. Ela é capaz de sentar no chão e levantar-se novamente sem ajuda, sem se apoiar em uma cadeira, sem usar as mãos e sem qualquer apoio? Uma resposta positiva indica a preservação de uma combinação rara e valiosa de qualidades físicas,
perdidas por muitas pessoas em sua faixa etária: flexibilidade, senso de equilíbrio, coordenação motora e força do tronco. Não se trata apenas de demonstrar a capacidade de se mover como na infância. É um importante indicador de quão bem uma pessoa manterá sua independência e atividade ao longo dos anos. Vale a pena refletir sobre a importância prática dessa habilidade na vida cotidiana. Talvez ela tenha que se ajoelhar para pegar uma caneta que rolou para debaixo do sofá, sentar-se no chão de pernas cruzadas enquanto brinca com os netos, ou se abaixar para amarrar os sapatos sem dificuldade. Para ela, esses movimentos podem parecer comuns, mas para muitos idosos, levantar-se do chão se torna um verdadeiro desafio, exigindo apoio, acompanhado de gemidos de esforço ou até mesmo levando à recusa em realizar a tarefa. Se uma pessoa ainda se levanta com facilidade e naturalidade, ela faz parte de um grupo seleto de pessoas, o que é motivo de otimismo. Imagine Margaret, uma senhora enérgica de 72 anos, cuja manhã começa com uma sessão tranquila de yoga em sua aconchegante sala de estar. Ela transita sem esforço da posição sentada de pernas cruzadas para uma posição vertical, demonstrando uma confiança invejável e sem a menor hesitação. Durante um de seus exames de rotina, seu médico ficou genuinamente impressionado. Afinal, a maioria das mulheres de sua idade precisa de apoio de uma bengala, parede ou pelo menos um suporte para se levantar. Essa habilidade de Margaret não é apenas o resultado de seus treinos diligentes, mas uma prova vívida de que seu corpo ainda está em excelente forma. Essa habilidade depende não apenas da força dos membros inferiores, mas também da flexibilidade dos quadris, da estabilidade do tornozelo, de um tronco poderoso e da coordenação perfeita de todos esses elementos. Pesquisas científicas confirmam essa interconexão. Como mostram os estudos, os idosos que têm dificuldade em se levantar do chão sem ajuda têm 2 vezes mais chances de enfrentar problemas de mobilidade, correm risco de quedas e, infelizmente, morte prematura. Por que isso acontece? Porque esse movimento simples é uma espécie de indicador do estado de todo o organismo. Se uma pessoa é capaz de realizar essa ação, significa que suas articulações mantêm a elasticidade, os músculos estão tonificados e o sistema nervoso está ativo o suficiente para manter o equilíbrio. As consequências dessa capacidade vão muito além da saúde física. A capacidade de se levantar sem ajuda inspira confiança e reduz o medo de cair, o que, infelizmente, faz com que muitos idosos levem um estilo de vida sedentário, acelerando assim o processo de envelhecimento. Isso significa que os joelhos e quadris ainda estão bem lubrificados e funcionando corretamente, o que reduz o desgaste que leva à artrite e rigidez dos movimentos. Isso permite que você continue vivendo uma vida plena, dedicando-se à jardinagem, brincando com animais de estimação ou simplesmente desfrutando do silêncio e da tranquilidade no chão, com um livro interessante nas mãos. Para Margaret, isso significa a liberdade de se alongar pela manhã sem se preocupar em como ela conseguirá se levantar. Para outros, pode ser a confiança de poder se ajoelhar facilmente para pegar algo de que precisa, sem medo de ficar preso nessa posição. Se uma pessoa ainda é capaz de realizar essa ação com facilidade, isso é uma confirmação vívida da resiliência de seu corpo, um sinal de que ela não está apenas envelhecendo, mas envelhecendo de forma ativa e feliz. A postura é uma espécie de indicador de quão bem o corpo de uma pessoa resiste ao processo de envelhecimento. A capacidade de manter uma postura ereta, com os ombros retos, mover-se sem se curvar e sentar-se sem se esparramar, indica que uma pessoa está em melhor forma do que a maioria de seus pares. A postura inadequada, se não for corrigida, leva gradualmente ao enfraquecimento dos músculos do tronco, ao aparecimento de dores nas costas e até a problemas respiratórios. Ao mesmo tempo, manter uma postura correta indica que os músculos da coluna e as articulações fornecem um suporte confiável, o que é um fenômeno bastante raro entre os idosos.
Talvez não se pense nisso com frequência, mas a postura afeta não apenas a aparência, mas também desempenha um papel importante na manutenção da mobilidade, do equilíbrio e até do funcionamento dos órgãos internos. Quando a coluna está na posição correta, os pulmões têm a oportunidade de se expandir totalmente, fornecendo um fluxo ideal de oxigênio e, como consequência, aumentando os níveis de energia. Por outro lado, a curvatura constante faz com que o corpo trabalhe com uma carga aumentada para compensar a posição incorreta, o que leva à fadiga e ao desconforto. Como exemplo, podemos citar George, um professor aposentado de 74 anos. Ele ainda caminha com um andar confiante, com as costas retas e a cabeça erguida. Graças à sua postura, ele parece mais jovem do que é. Uma vez, o médico lhe disse: "A maioria dos homens da sua idade enfrenta problemas de compressão da coluna ou inclinação para a frente, mas você está se mantendo surpreendentemente bem." Isso se deve ao fato de George se esforçar para permanecer ativo, fortalecer os músculos do tronco e evitar hábitos que contribuam para a curvatura. A importância da postura também se deve ao seu impacto direto no equilíbrio e na prevenção de quedas. A postura inadequada desloca o centro de gravidade para frente, aumentando o risco de perda de equilíbrio. A postura correta, ao contrário, garante uma distribuição natural do peso, reduzindo a carga sobre as articulações e melhorando a estabilidade. Se uma pessoa é capaz de manter uma posição vertical sem desconforto ou lembretes constantes, isso é um sinal de que seu corpo está envelhecendo, mantendo a força e a estabilidade. À primeira vista, levantar-se de uma cadeira sem apoiar as mãos pode parecer uma coisa comum. No entanto, essa ação simples é uma prova eloquente da força física, da mobilidade e da independência de uma pessoa. Para muitas pessoas, especialmente aquelas com 65 anos ou mais, essa capacidade diminui gradualmente devido ao enfraquecimento dos músculos da parte inferior do corpo, à redução da flexibilidade das articulações e à deterioração do senso de equilíbrio. Se uma pessoa consegue se levantar suave e confiantemente de uma posição sentada, seja de uma poltrona macia, de uma cadeira de jantar ou do assento do motorista de um carro, sem se impulsionar com as mãos ou se agarrar aos braços para apoio, isso é uma evidência convincente de sua boa condição física. Pernas, músculos do tronco e senso de equilíbrio trabalham em harmonia, proporcionando um nível de aptidão física que muitos de seus pares só podem invejar. Vale a pena considerar com que frequência uma pessoa executa esse movimento na vida cotidiana. Levantar-se depois de assistir a uma série na TV, levantar-se depois de jantar à mesa da cozinha ou sair de um carro baixo. Essas transições ocorrem repetidamente ao longo do dia e exigem uma combinação de força do quadríceps, ativação dos glúteos, estabilidade do tronco e coordenação fina para manter o equilíbrio. A deterioração dessa capacidade é frequentemente um dos primeiros sinais de perda de massa muscular, rigidez das articulações ou até mesmo declínio da função neurológica. Aqueles que têm dificuldade precisam balançar para frente e para trás para ganhar impulso, apoiar-se fortemente nos braços ou evitar assentos baixos por medo de não conseguir se levantar novamente. No entanto, se uma pessoa executa essa ação com graça e facilidade, ela demonstra uma proeza física rara e valiosa, destacando-se da multidão. Como exemplo, considere a história de uma avó enérgica de 72 anos, chamada Linda. Ela nunca havia pensado em sua capacidade de se levantar, sem ajuda, até visitar o aniversário de uma amiga e notar como muitos de seus pares lutavam para se levantar de suas cadeiras. Alguns se agarravam aos braços, outros aceitavam a mão de apoio do cônjuge e alguns até permaneciam sentados por mais tempo do que desejavam, para não chamar a atenção para sua dificuldade. Mais tarde, naquele mês, em uma reunião de família, seu neto de 10 anos brincou com ela para se levantar do chão sem usar as mãos, o que é um desafio ainda maior. Para seu deleite e surpresa de todos, Linda se levantou sem esforço,
provando que anos de caminhadas regulares, alongamento leve e exercícios de força haviam valido a pena. Essa pequena vitória não foi apenas um truque, mas um testemunho de sua saúde física resiliente. Por que essa habilidade aparentemente simples é tão importante? Estudos confirmam sua importância. Eles mostram que os idosos que conseguem se levantar de uma posição sentada, sem ajuda, tendem a viver mais e manter sua independência por mais tempo. Essa capacidade reflete força muscular suficiente nas pernas e no tronco, flexibilidade nos quadris e joelhos, e um senso aguçado de equilíbrio necessário para evitar quedas. Esses fatores desempenham um papel crucial na prevenção de lesões e perda de autonomia entre os idosos. Se uma pessoa ainda consegue executar essa ação sem pensar, ela deve reconhecer o que seu corpo conquistou. Não se trata apenas de levantar-se de uma cadeira, mas de manter um nível de funcionamento que se torna cada vez mais raro com a idade, um sinal silencioso de resiliência que muitos só notam quando desaparece. O equilíbrio é aquele componente discreto, mas essencial, da saúde física que a maioria das pessoas só lembra quando começa a se deteriorar. A capacidade de tirar um pé do chão e manter uma posição estável por mais de 10 segundos, sem balançar ou recorrer à ajuda de mãos ou paredes, atesta um alto nível de aptidão física e coordenação neurológica. Não é apenas um truque, mas um indicador de quão bem o corpo e o cérebro estão trabalhando juntos. O comprometimento do equilíbrio é um fator de risco sério para os idosos, intimamente ligado a uma maior probabilidade de quedas, fraturas e até mesmo redução da expectativa de vida. Passar neste teste com sucesso indica que uma pessoa está em excelente forma e seu corpo está resistindo com sucesso ao processo de envelhecimento. Vale a pena parar por um momento e testar a si mesmo. Em pé, escolha um ponto na parede para fixar o olhar e levante um pé a alguns centímetros do chão. Então, comece a contar. 1 Mississippi, 2 Mississippi, até 10. Se você conseguir fazer isso sem vacilar ou abaixar o pé, pode se parabenizar por ter os músculos das pernas, a estabilidade do tronco e o sistema nervoso em perfeita harmonia. No entanto, se você sentir uma sensação de instabilidade, como um equilibrista durante uma tempestade, ou seu pé cair em apenas alguns segundos, ou surgir um desejo instintivo de agarrar uma cadeira, pode ser um sinal de que o equilíbrio e a força poderiam se beneficiar de algum treinamento extra. A boa notícia é que essa habilidade pode ser melhorada com exercícios regulares. Para ilustrar, podemos citar a história de Frank, um carpinteiro aposentado de 77 anos, que passou a vida inteira trabalhando fisicamente. Quando jovem, ele carregava madeira pesada com facilidade e subia escadas com agilidade. No entanto, com o passar dos anos, ele começou a notar sinais de declínio físico, como instabilidade em superfícies irregulares ou hesitação ao descer um meio-fio. Durante uma consulta de rotina com seu médico, ele foi convidado a fazer um teste de equilíbrio, que consistia em ficar em uma perna só. Frank tentou realizar a tarefa, mas só conseguiu se equilibrar por 5 segundos, o que o deixou muito frustrado. Esse incidente serviu como um incentivo para ele agir. Ele começou a praticar exercícios simples regularmente, caminhar pelo corredor, colocando o calcanhar de um pé em frente aos dedos do outro, ficar em uma perna só enquanto escovava os dentes e treinar perto de um apoio para a segurança. Depois de alguns meses, ele já conseguia se equilibrar em uma perna só por mais de 15 segundos, o que foi uma pequena, mas significativa vitória para ele. Mas por que essa habilidade é tão importante? Um excelente equilíbrio não é apenas a capacidade de ficar em pé, mas também uma proteção contra uma das ameaças mais comuns à independência dos idosos: as quedas. De acordo com especialistas em saúde, as quedas são a principal causa de lesões graves em idosos, causando uma série de complicações que prejudicam a qualidade de vida.
O teste de equilíbrio em uma perna só avalia não apenas a condição dos músculos, mas também a complexa coordenação entre o cérebro, os nervos e as articulações. A deterioração do equilíbrio é frequentemente um sinal precoce de diminuição da força, coordenação ou até mesmo das funções cognitivas. No entanto, se este teste for realizado com facilidade, isso significa não apenas a capacidade de resistir à gravidade, mas também uma luta bem-sucedida contra as estatísticas. Portanto, vale a pena se testar, caso ainda não o tenha feito. É necessário levantar uma perna, contar até 10 e avaliar o resultado. Manter o equilíbrio de forma estável por 10 segundos permite que você entre no grupo de pessoas com excelente estabilidade. É importante preservar e desenvolver essa habilidade, pois ela pode ser a chave para uma vida ativa e independente por muitos anos. Uma ação aparentemente simples, sentar no chão e levantar-se novamente, é, na verdade, um teste profundo de aptidão física, um indicador de força, flexibilidade, equilíbrio e mobilidade geral. Uma pessoa capaz de realizar este movimento de forma suave, sem esforço, gemidos e sem usar as mãos ou os joelhos para apoio, entra em um grupo de elite de pessoas que, estatisticamente, têm maior probabilidade de viver uma vida longa e manter a independência na velhice. Esta capacidade é o resultado de uma combinação harmoniosa de qualidades físicas, músculos fortes das pernas que levantam o peso do corpo, um tronco forte que estabiliza o tronco, articulações flexíveis que proporcionam uma ampla gama de movimentos e uma coordenação precisa que une tudo isso. Com a idade, essas qualidades geralmente enfraquecem, transformando uma tarefa antes fácil em uma dificuldade, ou até mesmo em uma impossibilidade sem ajuda. No entanto, a capacidade de realizar este exercício com graça é um sinal convincente de que o corpo está em excelente forma. Para ilustrar, podemos citar a história de uma avó enérgica de 72 anos chamada Joan, que manteve um estilo de vida ativo por décadas, praticando jardinagem, dança e brincando com seus netos. Um dia, enquanto brincava com sua neta mais nova no tapete da sala de estar, ela de repente percebeu algo importante. Quando chegou a hora de se levantar, ela se levantou sem a menor hesitação, sem apoiar as mãos, sem ajuda de móveis, apenas um movimento suave, tão natural quanto respirar. Mais tarde, durante um exame médico, ela contou isso ao seu médico, que ficou muito satisfeito. Ele explicou que sua capacidade de se levantar sem ajuda é um forte indicador de sua saúde física. Seus quadríceps e glúteos estavam fortes, seus quadris e joelhos flexíveis e seu equilíbrio excelente. Estudos confirmam isso. Pesquisas mostraram que idosos com dificuldade em se levantar do chão sem apoio enfrentam um risco significativamente maior de quedas, perda de mobilidade e até morte prematura. A razão é óbvia. A dificuldade com esta simples ação geralmente indica uma diminuição da massa muscular, sarcopenia, enfraquecimento da estabilidade e deterioração da aptidão física geral. Por outro lado, aqueles que ainda conseguem fazer isso sem dificuldade tendem a permanecer ativos, evitar lesões e viver de forma independente até os 80, 90 anos ou até mais. Você está pronto para fazer este teste? Encontre um espaço livre, sente-se no chão da maneira que for mais confortável e, em seguida, tente se levantar sem usar as mãos, os braços ou os joelhos para apoio. Se você se levantar com pouco esforço, parabéns, você pertence a uma categoria rara e invejável de idosos com excelentes capacidades físicas. Se for difícil, não desanime. Esta habilidade pode ser desenvolvida com a prática. Comece fortalecendo o core com exercícios como a prancha. Aumente a força das pernas com agachamentos e melhore a flexibilidade com alongamentos para quadris e tornozelos. Com o tempo, você se sentirá mais forte, ágil e confiante nas capacidades do seu corpo. Seja fácil ou exija esforço, este teste é como um retrato da sua vitalidade
e um lembrete de que nunca é tarde para se mover, crescer e prosperar. Continue criando conteúdo útil e interessante que eduque e inspire os leitores. Avance rumo a novos patamares. A capacidade de carregar compras com facilidade é um indicador importante de boa forma física. Se levantar sacolas de compras do carro para dentro de casa ou até o andar desejado não causa suor excessivo e a sensação de ter corrido uma maratona, isso indica um nível de condicionamento físico superior ao da maioria das pessoas da mesma idade. Essa tarefa cotidiana, aparentemente insignificante, é, na verdade, um poderoso indicador da saúde geral. Carregar compras não é apenas um esforço de um único grupo muscular, mas sim um trabalho coordenado de força de preensão, resistência da parte superior do corpo, estabilidade do core e suporte da parte inferior do corpo. Estudos científicos confirmam essa relação. Em particular, pesquisas publicadas no Journal of Gerontology demonstram que a força de preensão, que desempenha um papel fundamental ao levantar e segurar sacolas, não é apenas uma medida da força dos braços, mas também um dos preditores mais confiáveis de longevidade e resistência a várias doenças com o envelhecimento. Quando uma pessoa carrega uma sacola de compras pesada, uma complexa sinfonia de processos fisiológicos se desenrola em seu corpo. Os braços seguram firmemente a carga, exigindo força e resistência dos antebraços e dedos, evidenciando a ausência de fraqueza ou artrite. Os ombros e a parte superior das costas assumem o papel de estabilizadores, confirmando a postura correta e a saúde das articulações. Os músculos do core são ativados, proporcionando equilíbrio e evitando quedas, enquanto as pernas servem como um suporte confiável para o movimento. No entanto, não se trata apenas de força muscular. A facilidade com que uma pessoa lida com essa tarefa é um indicador da resistência do sistema ósseo, capaz de resistir à osteoporose. O sistema nervoso coordena os movimentos de forma eficiente e o sistema cardiovascular lida com o esforço sem falta de ar. Todas essas funções, infelizmente, tendem a se deteriorar com a idade, muitas vezes a partir dos 50 ou 60 anos. Portanto, se uma pessoa mantém a capacidade de carregar sacolas pesadas com facilidade na idade adulta, isso serve como uma evidência convincente de que seu corpo continua a funcionar em um nível elevado. Como exemplo, podemos citar a história de Walter, um professor aposentado de 74 anos de Ohio. Ele nunca havia pensado em sua forma física até que uma ida rotineira ao supermercado se tornou uma revelação. Ao colocar no carro sacolas cheias de enlatados, vegetais e leite, ele percebeu que homens na faixa dos 40 a 50 anos, realizando a mesma tarefa, resmungavam e se esforçavam, com expressões faciais de evidente dificuldade. Um jovem, com cerca de 30 anos, chegou a oferecer ajuda a Walter, presumindo erroneamente que o idoso estivesse com dificuldades. Walter sorriu, agradeceu e respondeu: "Obrigado, mas eu carrego compras desde que você nasceu. Não vou parar agora." Esse incidente se tornou para Walter uma confirmação clara de que sua condição física permanecia invejável para muitos mais jovens. A lembrança desse episódio ficou gravada em sua mente. Posteriormente, ele frequentemente se perguntava como os anos dedicados a atividades enérgicas, ao hobby da jardinagem, caminhadas e exercícios ocasionais com pesos em sua oficina doméstica haviam mantido sua forma física em um nível adequado. Ele não sentia o peso da idade, e seu corpo servia como uma prova convincente disso. Profissionais da área médica frequentemente enfatizam essa força funcional, considerando-a um indicador crucial da saúde geral. O enfraquecimento da força de preensão ou o surgimento de dificuldades ao levantar objetos domésticos comuns pode ser um sinal de alerta precoce, indicando problemas mais sérios, como sarcopenia, a degradação da massa muscular relacionada à idade, fragilidade óssea ou até mesmo distúrbios neurológicos.
A insidiosidade desses problemas reside em seu desenvolvimento gradual e imperceptível, que pode levar a um estado de debilidade física, no qual até mesmo as tarefas cotidianas mais básicas se tornam um fardo insuportável. No entanto, se uma pessoa ainda é capaz de carregar sacolas de compras pesadas sem o menor esforço, ela certamente faz parte de um grupo seleto de idosos que conseguiram preservar sua independência física e autonomia. Além disso, os benefícios dessa forma física se estendem muito além de uma simples ida ao supermercado. Essa força permite carregar cestos de roupa sem esforço, mover móveis e até mesmo ajudar amigos e familiares em diversas tarefas, ou seja, realizar ações que contribuem para uma participação ativa na vida social, em vez de limitá-la. Ao notar os primeiros sinais de enfraquecimento do corpo, seja um tremor nas mãos ou desconforto nas costas após uma curta caminhada, não se deve desesperar. A situação pode ser revertida. A força física não é um dom, mas sim uma habilidade que pode ser desenvolvida e mantida ao longo da vida. A introdução de hábitos simples, como exercícios regulares com um extensor para fortalecer a pegada, exercícios com halteres leves ou carregar um pequeno peso durante caminhadas diárias, pode manter o tônus muscular e articular. O fator-chave aqui é a consistência e a regularidade. Se a execução dessas ações não causa dificuldades, isso é motivo de orgulho. Isso indica que a pessoa está combatendo com sucesso as típicas alterações relacionadas à idade e faz parte do pequeno grupo de idosos que mantém a capacidade de lidar com desafios físicos. Existe um teste simples, mas informativo, de vitalidade: a capacidade de sentar e levantar do chão sem ajuda. Se uma pessoa consegue sentar no chão para brincar com uma criança ou pegar um objeto caído e, em seguida, levantar sem se apoiar em móveis ou na mão de alguém, isso indica sua boa forma física e uma vantagem significativa sobre a maioria de seus pares. Essa ação não é apenas um truque, mas um importante indicador de independência física, capacidade de locomoção e bem-estar geral na velhice. Para muitas pessoas com mais de 65 anos, esse movimento elementar se transforma em um desafio difícil e, às vezes, até impossível. Qual é a razão? Para realizá-lo, é necessária uma coordenação complexa de várias qualidades físicas: força dos membros inferiores, necessária para levantar o corpo, elasticidade dos quadris e joelhos, que permite flexionar e estender, um forte core muscular, que estabiliza o tronco e, finalmente, o senso de equilíbrio, que impede quedas. Se uma pessoa mantém essa capacidade, ela está em um círculo privilegiado e, como afirmam os cientistas, terá uma vida mais longa e saudável. Como exemplo ilustrativo, podemos citar a história de Emma, uma moradora do Texas de 80 anos. Certa vez, sentada no carpete da sala de estar, ela estava absorta em construir uma torre de blocos de montar com seus netos. Quando a brincadeira terminou, ela, sem o menor esforço, colocou um pé no chão, apoiou as mãos no carpete para criar uma pequena alavanca e levantou-se suavemente, sacudindo a poeira das calças jeans, como se nada de especial tivesse acontecido. Sua filha, que observava a cena do sofá, ficou surpresa. "Mãe!" exclamou ela, arregalando os olhos. "Conheço pessoas 20 ou 30 anos mais jovens que você, que precisariam de um guindaste para fazer isso." Emma encolheu os ombros despreocupadamente, sem perceber que esse gesto descuidado serve como uma confirmação eloquente de sua excelente forma física. Ao longo da vida, ela levou um estilo de vida ativo. Décadas dedicadas à jardinagem, à prática de yoga e à busca incessante por seus filhos mantiveram seu corpo flexível e forte. No entanto, ela não percebeu a excepcionalidade de suas habilidades até aquele momento. Os profissionais médicos levam a sério essas manifestações de forma física. Existe até um método de avaliação padronizado, conhecido como teste Cosand, que médicos e pesquisadores usam para determinar a aptidão funcional de uma pessoa e prever o risco de mortalidade.
Em um estudo inovador publicado no prestigiado European Journal of Preventive Cardiology, foi descoberto que idosos que têm dificuldade em se levantar da posição sentada no chão ou que são totalmente incapazes de realizar essa ação correm um risco significativamente maior de quedas, fraturas e deterioração crônica da saúde. A razão para esse fenômeno é bastante óbvia. Levantar e sentar não são apenas um esforço muscular, mas um teste complexo para todo o corpo, refletindo a saúde das articulações, a coordenação dos movimentos e a funcionalidade do sistema nervoso. Se uma pessoa ainda é capaz de realizar esse movimento sem ajuda, ela não apenas evita um estado de fragilidade, mas também demonstra a capacidade de seu corpo de lidar com desafios inesperados da vida, seja desviando de um líquido derramado no chão ou se recuperando de um tropeço acidental. A questão de manter a capacidade de se levantar após uma queda é de enorme importância, superando muitas expectativas. As quedas representam uma das principais causas de traumatismo e até de óbitos entre a população idosa, sendo que o principal perigo não é o ato de cair em si, mas a capacidade de se levantar sozinho. Idosos que não têm força física ou equilíbrio suficientes para se recuperar após uma queda se encontram em uma situação crítica, indefesos contra complicações graves como desidratação e escaras, especialmente se a ajuda não chegar a tempo. No entanto, se uma pessoa mantém a capacidade de se levantar e abaixar com confiança, isso pode ser considerado uma espécie de conquista notável, um testemunho da resiliência e adaptabilidade do corpo, pronto para manter a independência. A história de Emma, que conseguiu manter essa habilidade, é típica para muitos, mas infelizmente rara na sociedade moderna, onde o estilo de vida sedentário e as mudanças relacionadas à idade privam a maioria das pessoas dessa oportunidade. Para manter ou recuperar essa importante capacidade, são necessários exercícios regulares e persistência. Exercícios diários, como agachamentos com o peso do corpo, afundos ou simplesmente repetir o movimento de sentar e levantar de uma cadeira, ajudam a fortalecer os músculos e melhorar a coordenação motora. Exercícios para fortalecer o core, como pranchas e elevações de pernas, fortalecem a região central do corpo, e exercícios de alongamento regulares mantêm a flexibilidade necessária para a liberdade de movimentos. Quando levantar de manhã se torna um verdadeiro desafio, vale a pena começar pequeno, recorrendo a uma almofada ou uma cadeira resistente como apoio. Gradualmente, à medida que os músculos se fortalecem e a confiança nos movimentos retorna, deve-se depender cada vez menos desses auxílios. A beleza dessa habilidade útil reside em seu uso constante, pois sem prática regular, ela inevitavelmente se perde. Ao continuar se movendo e mantendo a atividade física, a pessoa mantém essa valiosa capacidade por muitos anos. Se levantar do chão é fácil e natural, vale a pena parar um momento e avaliar o quão incomum e valioso isso é. Não é apenas superar as mudanças relacionadas à idade, é pertencer a um grupo seleto de idosos, cujos corpos mantiveram a flexibilidade e a mobilidade típicas de uma idade mais jovem. E isso, sem dúvida, merece admiração e reconhecimento. Para concluir, vale a pena dedicar um tempo para refletir sobre essas 8 habilidades incríveis que destacam uma pessoa como uma joia rara no processo de envelhecimento. Se essas ações ainda são realizadas com facilidade e prazer, então ela faz parte de uma comunidade de elite que manteve a força, a mobilidade e a acuidade mental, superando as expectativas da maioria das pessoas nessa idade. Envelhecer não é uma perda irreversível de tudo, mas sim a arte de se adaptar, preservar e prosperar, abrindo novas e inesperadas oportunidades.